Não é segredo que o mundo está cheio de mentiras. Na verdade, existem toneladas dos chamados fatos, que quase todo mundo ainda acredita sobre qualquer coisa, desde história antiga ou sobre o corpo humano. Vem comigo desmascarar algumas das maiores mentiras contadas por aí. Coincidência canina. Quando você pensa em lobos, o que vem na mente? Lua cheia, talvez? Pode ser hora de repensar essa imagem, porque os lobos não uivam para a lua. Os caninos noturnos uivam como forma de se comunicarem, e às vezes a lua está cheia, mas eles não têm por que dirigir todo aquele barulho para lá. Na verdade, a maioria dos lobos uivam na escuridão completa, mas não podemos vê-los fazendo isso. Existem algumas razões por trás do mito de uivar para a lua. Em primeiro lugar, os uivos são mais facilmente ouvidos em noites de luar, porque tendem a ser basicamente sem vento. Em segundo lugar, nossos ancestrais geralmente se aventuraram fora quando havia lua cheia, porque eles podiam se localizar melhor com a luz do luar, que provavelmente é quando eles tropeçavam em lobos uivantes. Acordando sonâmbulos. Todos nós já ouvimos isso antes. Você nunca deve jamais acordar um sonâmbulo. Mas na verdade você pode. Isso mesmo. Não há praticamente nenhuma evidência científica ou médica para provar que dar uma sacudida suave em seu irmão sonâmbulo vai fazer com que ele caia morto como resultado de um ataque cardíaco ou puro susto. É claro que ser acordado de repente enquanto escova os dentes inconscientemente ou tenta entrar na banheira às 3 horas da manhã é o bastante para assustar qualquer um. Então não deve ser a coisa mais legal de se fazer. Os especialistas em sono recomendam tentar guiar suavemente o sonâmbulo de volta à sua própria cama, sem acordá-lo totalmente. Pense nisso como pastorear ovelhas, exceto que é a sua avó com a camisola favorita. Lados do cérebro. Lembra aquela garota na aula de arte que podia pintar perfeitamente enquanto suas tentativas pareciam mais com cera derretida? Você provavelmente ignorou, porque ela estava apenas programada para usar mais o cérebro direito do que você. Enquanto isso, qualquer pessoa boa em matemática ou ciências deve ter um lado esquerdo mais forte. Simples o bastante. Acontece que isso tudo é mentira. É verdade que os dois hemisférios separados do nosso cérebro são responsáveis por funções diferentes, mas a ideia de que alguém pode se destacar em todas as coisas criativas ou analíticas apenas porque eles têm um lado mais dominante é um absurdo completo. Sabemos disso porque uma equipe de neurocientistas, em 2013, analisou o trabalho de mais de 1.000 cérebros pertencentes a participantes de 7 a 29 anos, e não encontrou evidências de que uma pessoa confie mais em um lado do cérebro do que no outro durante as tarefas diárias. Ambos os hemisférios funcionam em conjunto e se complementam como yin e yang, o que significa que somos todos muito ambidestros quando se trata de usar nossas cabeças. 3 segundos de memória. Qualquer pessoa que cresceu tendo um peixinho dourado como animal de estimação sabe de uma coisa: eles não são os animais mais interessantes do mundo. Você pode até ter usado a frase memória de um peixinho dourado antes, por causa de como seus cérebros são aparentemente semelhantes a uma peneira. As pessoas costumam dizer que o peixinho dourado comum tem uma curta memória de 3 segundos, mas na verdade eles têm mais inteligência do que nós humanos acreditamos. Vários experimentos provaram que o peixe dourado pode ter memória de até 5 meses inteiros. Em 2009, pesquisadores em Israel passaram um mês treinando peixes jovens para associar um som tocado por um alto-falante com o tempo de alimentação. Depois de serem deixados sozinhos por 5 meses, o som foi tocado de novo, e com certeza, os peixes voltaram para se alimentar. Então, o seu peixinho dourado não está realmente vendo o mundo pela primeira vez a cada nova volta no aquário. Tomate no ketchup. Da próxima vez que você pegar um ketchup, considere o seguinte: seu sachê favorito originalmente não tinha nada a ver com tomates. No século XVII não existia ketchup. Havia, no entanto, muitos europeus perambulando pela Ásia e provando tudo o que havia para se comer e beber. Quando os invasores britânicos voltaram do sul da Ásia para casa, havia um grande buraco em forma de garrafa de molho em seus corações. A memória distante do ketchup, ou ketchup, como era conhecido no exterior. Este condimento distintamente saboroso era provavelmente algo parecido com um molho de peixe fermentado, mas ninguém conseguia se lembrar exatamente o que ele tinha. Por um tempo, as tentativas de replicar o ketchup incluíam todo um coquetel de ingredientes estranhos como nozes, cogumelos, salmoura de peixe, alho, anchovas e feijão. Os tomates só foram eventualmente incluídos na mistura em um livro de receitas de 1801, de Sandy Edison. Tudo que restou foi massacrar o nome, esperar que a Heinz começasse a produzir em massa o molho em 1869 e voilá. Assim nasceu o ketchup. Mentira cabeluda. Você deve ter ouvido em algum momento de sua vida que raspar os pelos faciais ou corporais indesejados só fará eles crescerem 10 vezes mais grossos.
Mas essas são apenas as palavras de alguém tentando sabotar você antes de um primeiro encontro. Raspar não tem efeito real na espessura, cor ou taxa de crescimento dos pelos, embora possa parecer que você cometeu um erro grave um dia depois de finalmente decidir raspar aquela mecha de cabelo em seu antebraço. Realmente não há necessidade de pânico. O motivo pelo qual o cabelo pode parecer mais visível à medida que começa a crescer de novo é simplesmente que o barbear dá ao cabelo uma ponta cortada, que parece mais grossa, e pode inicialmente parecer mais espessa ou mais escura. Se os pelos crescerem exponencialmente toda vez que você se barbeia, você deve ser apenas um lobisomem. Segredo de manicure. Sobre o tema do crescimento, suas unhas não crescem todas na mesma proporção também. Algumas unhas parecem mais longas do que as outras, apesar de cortá-las todas ao mesmo tempo. Mas você deve saber disso. Cada unha cresce em seu próprio ritmo, e as unhas dos dedos mais longos, como o indicador ou do meio, crescem muito mais rápido do que as dos polegares. Pela mesma razão, as unhas dos pés crescem cerca de 3 vezes mais devagar do que as das mãos. Então você pode ficar de boa por um tempo sem se transformar em um monstro. Os cientistas realmente acham que o fluxo sanguíneo é o que estimula o crescimento das unhas. Então, você também pode notar que as unhas da sua mão dominante precisam ser aparadas com mais frequência. Moeda mortal. Imagine o seguinte: você acabou de subir ao topo de um arranha-céus. Ao observar as pessoas abaixo correndo como pequenas formigas, você pega sua carteira e reflete: se eu deixasse cair 1 centavo agora, isso mataria alguém? Desculpe atrapalhar o seu pensamento, psicopata, mas não iria. Apesar do que as pessoas dizem, 1 centavo é muito pequeno, achatado e amortecido pelo ar para se tornar uma arma letal, mesmo quando lançada do alto. Veja, quando a moeda cai, ela colide com as moléculas de ar, causando algo chamado de força de arrasto, que neutraliza a força da gravidade e diminui a aceleração. Quando as duas forças se equilibram, a moeda atinge o que é conhecido como velocidade terminal e, basicamente, cai no chão como uma folha. Ser atingido seria como um mero estalo na testa. Pergunte ao psiquiatra Louis Bloomfield, em 2012. Ele se permitiu ser atingido por centavos, jogados de balões de hélio flutuantes para replicar o efeito de uma moeda caindo de um arranha-céu, e disse que nem doeu. Lanche da meia-noite. Não há nada tão assustador quanto o fato de que uma pessoa comum engole 8 aranhas por ano durante o sono. Esta afirmação não é apenas falsa, mas construída em uma teia de mentiras. Em primeiro lugar, o raciocínio lógico mostra que as aranhas não têm o hábito de entrar com segurança na boca dos humanos. E a maioria das pessoas nem mesmo dorme com a boca aberta. E mesmo quando dormem, uma caverna úmida e com todo aquele vento dificilmente seria o primeiro lugar que uma aranha gostaria de estar. Também dormimos tão inquietas que qualquer pequeno movimento seria como um terremoto para um minúsculo aracnídeo. Então, de onde veio esse mito? A maioria das fontes se refere a um artigo publicado em 1993 pela jornalista Lisa Birgit Holst, que listou esse fato em uma lista de lendas urbanas. As pessoas começaram a citar erroneamente o artigo como verdade, apesar dela afirmar claramente que era um mito, e o resto é história. Mas isso não é tudo. Nenhuma quantidade de pesquisas vai revelar este artigo, nem a jornalista que o escreveu. Na verdade, o nome Lisa Birgit Holst é um anagrama perfeito para a frase "este é um grande troll", em inglês. Touro e a cor vermelho. Aqui está uma imagem familiar. Um toureiro agita sua capa vermelha. E antes que você perceba, o vapor está saindo das orelhas de um touro furioso que está pronto para atacar. Mas por que todo esse ódio? Todos os touros têm uma vingança contra a cor? Muito pelo contrário. Na verdade, eles nem conseguem ver a cor vermelha, porque não possuem o cone vermelho em sua retina, como nós humanos. O motivo de sua irritação é simplesmente o fato de alguém estar repetidamente balançando um pedaço de tecido em seu rosto, o que seria bastante para irritar qualquer um, se você me perguntar. Ainda assim, uma pergunta permanece. Por que vermelho? Tradicionalmente, a capa seria usada para esconder a espada do toureiro, que ele usaria para perfurar o touro quando passar por ele. O vermelho foi selecionado porque era a melhor cor para mascarar as manchas de sangue e para economizar na lavagem a seco, provavelmente. De macaco para homem. Evolução. Não é incrível como os chimpanzés gradualmente se endireitaram e progrediram através de várias formas de hominídeos antes de chegar ao ser humano moderno que conhecemos hoje? Até seria se fosse assim que tivesse acontecido. Eu sei o que você está pensando, mas Darwin disse que isso aconteceu, certo?
Embora seja verdade que Darwin explicou nossa estreita relação com os primatas em seu livro inovador A Origem das Espécies, em 1859, ele nunca afirmou que descendíamos diretamente dessas criaturas que habitam as copas das árvores. Darwin pode não ter proposto essa progressão linear, mas ele enfatizou que os humanos e os primatas evoluíram de um ancestral comum semelhante ao macaco, que viveu milhões de anos atrás, antes de se dividir em duas espécies distintas. Claro, adesivos bregas, camisetas e memes não seriam os mesmos sem a progressão simplificada de macaco para homem que estamos tão acostumados a ver. Regando a medusa. Se você foi picado por uma água-viva nas férias, todos sabem que só há uma coisa a fazer: mandar um jato de urina ali. Infelizmente, pesquisas de 2017 mostram que essa ação drástica não vai fazer nada além de atrair alguma atenção indesejada na praia. Na verdade, pode piorar as coisas. Os tentáculos de água-viva têm milhões de pequenas lanças embutidas em algo chamado de nematocistos, que lançam ferrões em sua pele e liberam um jato de veneno. Ao contrário da crença popular, a urina é muito diluída para ter qualquer efeito na remoção adequada deles, e tentar raspá-los depois só vai fazer com que fiquem ainda mais incrustados. Só existe uma ferramenta salvadora em toda essa desgraça e sofrimento: vinagre. O material altamente concentrado é a única coisa verdadeiramente comprovada para desativar os nematocistos da medusa, para que você possa remover os tentáculos com segurança, se você lembrar de levar um em sua bolsa de praia, é claro. Quem construiu as pirâmides? Se você tentar pensar na construção das grandes pirâmides de Gizé por volta de 2530 a.C., provavelmente vai materializar imagens de escravos, trabalhando incansavelmente sob o sol quente e carregando mais peso em pedra do que suas costas podem suportar. Mas, de acordo com os egiptólogos, esse cenário foi erroneamente popularizado pelos filmes de Hollywood e não é historicamente preciso. Em 1990, um turista encontrou os túmulos bem preservados dos que trabalhavam no projeto de construção monumental. A análise arqueológica revelou que cerca de 10 mil construtores pobres do norte e do sul do Egito se uniram por lealdade aos faraós. Embora fossem homens livres, o trabalho ainda era extremamente cansativo e deve ter demorado cerca de 30 anos para completar uma pirâmide. O fato de aqueles que morreram durante a construção terem sido enterrados nas tumbas perto das pirâmides sagradas dos faraós também prova que eles eram respeitados. Falso fruto proibido. Seria difícil encontrar alguém que lhe dissesse que o alimento tabu que fez com que Adão e Eva fossem eternamente banidos do Jardim do Éden era outra coisa senão uma maçã. Em nenhum lugar da Bíblia o fruto proibido é oficialmente identificado. Então, como um fruto tão inocente ganhou a reputação de trazer a morte e doenças à raça humana? Resumindo, um bom e velho trocadilho latino. Quando a Bíblia foi originalmente traduzida do hebraico para o latim, em algum momento do século IV a.C., a palavra mali, que significa mal, foi usada para descrever a árvore do bem e do mal, e isso se assemelha muito às palavras mala ou malum, que podem ser traduzidas como significando maçã. Na escritura original, porém, as palavras nem chegam perto. A palavra mal em Gênesis 2:17 é ra, enquanto a palavra usada para maçãs em Provérbios 25:11 e Cântico de Salomão 2:3 é tapuat. Isso significa que a serpente, basicamente, poderia ter oferecido qualquer coisa, desde figos a romãs ou abacates. Isso que eu chamo de plot twist milenar. E aí, você foi vítima de alguma dessas mentiras? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!